Sejam bem-vindos a mais um Lápis de Cura. O meu nome é Verónica Marques e eu faço coaching energético. Olá, eu sou Mábia Ribeiro, psicanalista energética, e estamos aqui mais uma semana no Lápis de Cura. Sejam todos bem-vindos. Então, esta semana nós vamos falar de raízes, mais concretamente da importância das nossas raízes, da nossa ancestralidade, de trabalharmos esta energia, de ancorarmos a energia aqui nesta encarnação maravilhosa que estamos a ter, de como é importante fazer esta conexão para que nos sintamos integrados, para que sintamos que pertencemos ao todo, que, enfim, toda a sabedoria e o amor também que vem dos nossos antepassados, como é importante nós fazermos este movimento, independentemente das situações mais ou menos interessantes que possamos ter vivido no nosso seio familiar. De facto, nós nos sentirmos pertencentes a algo, pertencentes à nossa família, pertencentes a um todo que nos apoia e nos ancora enfim, que nos influencia, porque estamos todos ligados, então os movimentos que acontecem influenciam naturalmente todas as nossas experiências e as experiências de todos. Então hoje viemos aqui falar desse tema para que possamos trazer todas as nossas vivências, a sabedoria, para que possamos uma vez mais contribuir para a evolução e expansão da consciência. Eu acho interessante essa sua posição, assim. Eu acho interessante se nós viemos a perceber, assim, o que é a nossa família, né? Quem são os nossos ancestrais, né? Se nós começarmos a ver, nós temos o nosso pai, a nossa mãe, às vezes quando nós não temos ainda, além dos biológicos, nós temos adotivos e tantas outras coisas, né? Então isso nos traz uma apreciação interessante. E aí, nos nossos pais, nós já temos 4 avós. E se nós vamos pensar nos pais deles, nós vamos para 16. E aí, se você for fazer a sua árvore genealógica, quem verdadeiramente você é, a sua essência, né? A sua família, vai ter tanta gente aí, né, Vê? E se nós começarmos a apreciar que nós, muitas vezes, encarnamos dentro da nossa própria família, então, muitas vezes, nós fomos outros entes que se doaram para que aqui nós estejamos, né? Então, é muito bonita essa apreciação. E quando nós falamos de família, nós colocamos sempre esse lugar de ser gratos, né? Ser gratos pelas raízes que nos trouxeram a vida, né? E tem contos lindíssimos sobre a família, né? Sobre Gaia, sobre nós sermos partes, né? Dessa conexão sagrada, né? Com a nossa família. Então, tem muitas curas que se dão também através, né? De nós nos vermos como parte da família e termos a família como parte de nós. Então, sempre nas minhas meditações eu falo, seja grato, né? Porque você é, seja grato pela sua família, né? É a família que faz parte de você, que se doou para que você estivesse aqui, né? Em algum momento houve esse alinhamento frequencial e assim você pôde experienciar essa vida maravilhosa, né? Então, a família realmente é algo que nós devemos assim falar com muito amor, com muita gratidão, independente de quem sejam e as escolhas que eles fizeram. Maravilhoso. Exatamente, Mábia. É a nossa concepção de como é que, se calhar, as nossas raízes, e neste caso mais específico, os nossos pais deveriam ou não manifestar-se ou comportar-se, porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos e que vamos buscar a eles, não é? Ou seja, dando um exemplo mais específico, muitas vezes nós fazemos cobranças conscientes ou inconscientes de como é que os pais deveriam ter agido ou como é que nos deveriam ter nutrido, porque isso tem a ver com, enquanto ser, aquilo que nós precisamos, mas aquilo que cada um precisa é muito específico, é muito individual, e por isso é que a nutrição deve ser feita de mim para mim. Não significa que nós não tenhamos essa nutrição enquanto crianças dos nossos pais, mas acontece é que os nossos pais têm a sua própria percepção, e quando falo de pais é de toda a linhagem, não é? Cada um tem a sua própria percepção, cada um é um mundo
que também tem e sente que tem que ser nutrido. Então, nessa perspectiva, o que eu quero dizer é que é importante que façamos esse trabalho com nós mesmos, independentemente das situações e das vivências que tivemos, porque as raízes transportam-nos, são a nossa base. Quando falamos de chakras, não é, Mábia? As raízes, o nosso chakra básico, está conectado diretamente com as raízes, é o que nos nutre, é o que alimenta as nossas glândulas, enfim, ele trabalha connosco de muitas maneiras, numa nutrição emocional, física, ele conecta-se diretamente também com a nossa prosperidade, com o alimento, não é? Porque está ligado com a terra, com aquilo que nos sustém fisicamente e monetariamente. Então, por isso é que viemos falar das raízes e da importância que tem o trabalho da raiz para que nós nos sintamos integrados. O trabalho que nós fazemos com o nosso pai e com a nossa mãe é de extrema importância porque integra o nosso eu, não é? Ou seja, enquanto indivíduo, se eu, por exemplo, me tiver sentido rejeitada pelos meus pais e não fizer esse trabalho interior, eu vou fazer um movimento de rejeição comigo mesma, ou seja, o meu eu não está integrado e isso naturalmente me desconecta da vida e das experiências. Ou seja, que provoca confusões e uma sensação de muita confusão e de muita falta de integração da própria vida, ou seja, dificuldades financeiras, dificuldades para ter alguma, enfim, para conseguir realizar e materializar os meus sonhos e tudo aquilo que eu desejo para mim. Porquê? Porque eu não estou a aceitar-me. Então isto é um exemplo de como é importante trabalhar as raízes, desconstruir e perceber aquilo que é meu e aquilo que me foi passado, ou seja, porque eu fui rejeitada ou maltratada não significa que aquilo me defina, significa apenas que foi um movimento que aconteceu entre dois seres e que quando há um movimento de rejeição de um ser para o outro, isso pode ter imensas causas, mas que eu me sinta amada independentemente, amada e integrada independentemente dessas vivências, para que eu consiga solidificar e ancorar as minhas raízes e ter experiências felizes, porque lá está, se eu não me aceito e se não me amo, independentemente das experiências que eu tive, o que vai acontecer é que isso vai me trazer situações desafiantes e dolorosas nos meus relacionamentos pessoais, enfim, praticamente em todas as circunstâncias, não é, Mabi? A Mabi faz um trabalho maravilhoso com chakras, então basicamente ela hoje pode falar bastante da importância de realmente fazer esse trabalho com os nossos chakras e principalmente com o nosso chakra básico, que basicamente sustenta a energia e que nos conecta automaticamente com a nossa ancestralidade, com a energia da terra que provém todo com o essa alimento. sensação de pertencimento, né, também. Sim. Sim, exatamente. Lá está, por isso é que eu dei um exemplo da rejeição, porque acho que é um exemplo assim muito que dá para expressar e para ter um entendimento muito grande de quando alguém chega até nós, não é? A ti como a mim, e relata determinados acontecimentos, tu percebes logo que há ali uma desconexão com o chakra básico, ou seja, que há ali algum trabalho que tem que ser feito da pessoa com ela mesma, porque nós temos muito esta questão de trabalhar com os pais, mas a questão é que se nós somos adultos, já não há nada ali a trabalhar com os pais. O que nós temos que fazer é um trabalho interior. Pode ser de aceitação, de compreensão, de libertação e de corte de cordões com aquela situação, mas nós somos os co-criadores, que nos lembremos sempre que não somos vítimas, somos nós que criamos. Quando nós temos sensações de vítima, significa que estamos a alinhar-nos com a vitimização e não com a cocriação, em que nós criamos a nossa realidade, as nossas situações, mas é importante esta nutrição, não é? Esta nutrição das raízes. Vamos lá. Vamos começar de um ponto que vamos falar do nosso ser energético, né? Então, qual é a nossa nutrição? Qual é a nossa raiz? A fonte de tudo que é, né? Então, todos nós temos esse alinhamento com a perfeição, né? Nós somos nutridos,
na perfeição energética, nas mais altas vibrações, e lá, como nós estávamos totalmente conectados com a fonte, nós fizemos escolhas de experiências, né? E essas experiências é o que nós viemos vivenciar, que é a nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, seja qual for o desafio que você escolheu, vir aqui na leveza experienciar. Então, você lá, vamos dizer assim, escolheu que queria ter paz, um tanto quanto desafiantes, porque você ainda não tinha vivenciado isso. Então você falou, vamos ver como é, né? Então aí você veio para cá através desse pai, dessa mãe, dessa família maravilhosa que você escolheu. E aqui você vai aprender com esses desafios, porque você vai trazer um padrão, vamos dizer, mental dos seus pais à medida que você cresce, né? Nós já falamos em vários programas. Até os 7 anos, por volta dos 7, 7 e meio, você está totalmente ligada às apreciações interessantes da sua mãe, né? As crenças da sua mãe, ao, vamos dizer, ao perfil de que sua mãe é que sabe tudo, é que pode te passar os verdadeiros segredos do universo, por assim dizer. E dos 7 aos 14 anos, você vai estar ligado ao seu pai, dos 7 e meio até os 14, 13 e meio, depende muito, né? Hoje, assim, de onde você esteja. E aí você vai criar as crenças dos seus pais, você vai adquirir os trejeitos dos seus pais, o padrão do seu pai. E aí você vai se formar quanto ser uno. Aí você vai poder escolher agora o que é que você vai acreditar a partir do seu interessante ponto de vista, das crenças do seu pai, da sua mãe, de toda a sociedade, né? Onde você está inserido. Então, aí nós temos já o quê? Um contato com esse chakra raiz, que é onde estão as nossas, vamos dizer assim, o nosso apego físico, nossas crenças, nossas limitações, né? E disso que a Vê estava falando. E quando a gente fala assim do chakra raiz, a gente fala o quê? Do primeiro degrau de Maslow, que é o que? A sobrevivência, né? Na constelação familiar fala o quê? Que a mãe é a prosperidade, o pai te manda para a vida, né? Então, dentro desse contexto, você, como ser uno, nos seus 14 anos, você vai ter uma gama de informações e de crenças já enraizadas em você. Mas lá, talvez, você ainda não se sinta pertencente ao planeta. E mesmo, às vezes, à família, né? Já viu aquelas pessoas, né, que se sentem a ovelha negra da família? Possivelmente são as pessoas que têm mais expansão, que começam a o quê? A verificar que as crenças que foram recebidas não são assim a realidade última do universo, né? Então ele começa a rejeitar, é aquela crise da adolescência, entre aspas, que as pessoas tratam, né? Porque a pessoa tenta desconstruir tudo que não é dela, e ela tenta construir crenças a partir da visão dela, mas talvez por não ser possível ainda, por não ter assim uma gama de informações que seja necessária para desconstruir tudo isso, existe aquela parte da rejeição. Ele começa a ver que o pai ou a mãe não falou o que verdadeiramente é, porque na casa do coleguinha é diferente, porque na internet é diferente, porque existe algo mais do que aquilo que lhe foi passado, né? Então, nesse momento, a pessoa vai começar a descriar, né, desconstruir as crenças que lhe foram dadas desde a escola, da cultura, da sociedade, do inconsciente da mãe e do pai, principalmente. Mesmo que o pai e a mãe não sejam os educadores, né, porque existe esse cordão energético, né, esse emaranhamento quântico que nós chamamos, né, que é como se dentro da barriga da mãe você tem um umbilical, né, que te traz essa nutrição física, e quando você sai da barriga dessa mãe e até lá dentro mesmo você tem esse cordão energético que te traz essa nutrição de crenças, padrões, né? Por isso que se desenvolvem as doenças, que o DNA hoje só estuda uma parte física, mas existe a parte energética dessa doença, que são os padrões que foram passados pelos seus ancestrais através desse emaranhamento, né? Então, é todo um contexto.
Mas eu gosto de pensar na família também a partir do chakra cardíaco, que é esse chakra das emoções, esse chakra, né, que quando está rodando assim para o interior, você está pensando só em você, e quando está rodando só para o exterior, você está pensando só na sua família. Então, muitas vezes há esse desequilíbrio, né, das emoções, esse chakra que fala das nossas relações mais íntimas, né? E quando a gente ouve uma notícia de uma tragédia de uma pessoa longe, a gente fala, deu um aperto no estômago, um frio no estômago, né? A gente sente no plexo solar, mas quando é da nossa família, a gente fala, deu uma dor no coração, né? Então, esse chakra que traz essa relação mais forte, mais familiar, mais intensa, mais perto, né? Tudo que a gente gosta, que a gente, eu tô tão feliz, bota a mão no coração, né? Eu tô tão triste, bota a mão no coração, essas emoções mais intensas, que eu costumo falar que a família nos conhece tão bem que ela sabe como botar o dedo na nossa ferida, sabe como nos deixar, como nos motivar, né? E aí vem a parte que as pessoas estudam os karmas, e as pessoas falam, não, os próprios algozes vêm dentro da família, e aí já é outra apreciação interessante, que é a partir do seu ponto de vista, de como você consegue construir ou desconstruir a sua relação com esse conceito de karma, né? Uhum. Então, tem muito assunto aí para a gente conversar Sim, hoje, né? porque é um tema que, como é a nossa base, que nos estrutura de diferentes maneiras, não é? Enfim, vai fazer com que haja muita conexão com diversos assuntos, temáticas que acabam por ser importantes e acho a minha perspectiva de realmente nós estarmos a falar das raízes também é para que se calhar as pessoas possam ter mais consciência de como é que alguma coisa que parece tão simples ou, enfim, se calhar tão banal, nos vai fazer, nos sustém de todas as maneiras, ou seja, é algo que se calhar precisa de ser tomado consciência para que seja feito este trabalho. Às vezes só o facto de tomar consciência, isso acontece muitas vezes no meu trabalho, né, no coaching energético, muitas vezes as pessoas, só pelo facto de estarem a tomar consciência de determinada informação, já está a haver esse movimento de energia. E não necessariamente, isso também é uma crença, não é? De nós acharmos que temos sempre que fazer alguma coisa a nível prático. E só assim é que realmente vamos ter resultados, não? Muitas vezes só a informação chega e naturalmente já estamos a fazer esses movimentos. Em relação às raízes, sim, um exercício que para mim é fundamental é fazer o agradecimento, agradecer, honrar as minhas raízes. Quando nós estamos a fazer este trabalho, nós acima de tudo estamos a fazer o trabalho por nós, porque eu estou aqui a pôr-me no lugar das pessoas que têm se calhar uma maior facilidade em fazer este movimento pela relação que têm com as suas raízes, não é? Mas também as outras pessoas que têm, se calhar, mais desafios em fazer o movimento por situações interessantes que passaram. Quando você está a fazer este movimento de honrar e de aceitar e de agradecer às suas raízes, imagine raízes a saírem de si e a agradecer pela sua existência. Quando está a fazer esse movimento, está a fazê-lo por si, não está a fazer isso por mais ninguém, mesmo que isso seja contribuição para outros seres. Penso que neste momento a importância de agradecer, de honrar o ser que é, a vivência, a missão, seja aquilo que for, que escolheu vir fazer aqui, é tão importante como tudo aquilo que existe. Então, este movimento é importante para você mesmo. Eu acho interessante ver você falar isso, porque quando a gente pensa assim, já vem o nome, né? Árvore genealógica, né? Então já fala de raízes, já fala, né? Uma árvore que tem raízes e que precisa, para uma árvore crescer, né? Precisa dessa nutrição de Gaia, desse pertencimento. Então é muito lindo quando a gente chama ancestralidade para raízes e a gente lembra da árvore, né? E aí é muito interessante, porque assim, o que nós somos, né? Quanto família. Nós somos como se fosse umas folhinhas, né? Anda ali. E todos juntos formamos, vamos dizer assim, uma só energia, né? Como existem as egrégoras espirituais, existe um egrégora familiar. Existe tudo aquilo, aquela energia que às vezes tem plasmada naquela família que a gente precisa trabalhar. Então é interessante quando nós falamos isso, assim, no sentido de
ser grato à família pela vida, né? Porque eles nos ajudaram a ser quem nós somos, né? Mas assim, quando a gente fala também assim que às vezes é necessário cortar um pouco, porque a família dá uma contribuição, vamos dizer, uma contribuição até certo ponto. Você não precisa estar ligado à sua família biológica, como muitas pessoas, eu vejo pessoas que ficam ali perto dos pais e se sentem presos e não conseguem, né, ter essa soltura, sair daquele plasma. Por quê? Porque acham que, como foi, vamos dizer assim, ensinado religiosamente, né? A família precisa estar ali o tempo todo com a família, não. A família dá a base para que você tenha os seus princípios éticos, morais, suas crenças familiares iniciais. E depois você pode, chega um certo tempo que aquela família fez o seu papel, né? E é muito difícil, às vezes, a gente falar isso, porque os pais são muito apegados aos filhos e tantas outras coisas, né? Mas, assim, se você não, vamos dizer assim, nutrir o seu filho da crença, você não conseguir, vamos dizer assim, expandir a consciência à medida que o seu filho, vamos dizer, expande. Vai chegar uma hora que vai haver realmente essa ruptura, né? Porque não vai ter como vocês conversarem, né? Assim, eu vejo muitos pais que às vezes sobrecarregam seus filhos, né? Colocam um peso que não é necessário carregar, né? É um peso de, às vezes é de frustrações deles, né? Eles querem ver resolvidas nos filhos e às vezes são preocupações mesmo. Eu já fiz assim terapias de pais e filhos muito interessantes, onde eu me lembro que essa última lá na cidade onde eu estava, que eu coloquei o filho, né, de costas para a mãe, e eu falei, agora tira todo o peso que você pôs nas costas dele, né? Então faz esse movimento de tirar esse peso, de que ele tem que ser bom, que ele tem que, né, superar suas expectativas, porque imagina para essa pessoa, né, esse movimento. Eu acho que todos os filhos levam, né, mochilas dos pais, né, mochilas de crenças. Se não fosse por si só já limitadora, você leva mochilas de expectativas, de frustrações. Olha como é isso é pesado, né? Então a gente às vezes precisa realmente romper essa relação familiar física que já vamos dizer assim, talvez seja um pouco assim impactante para as pessoas ouvirem isso aqui no programa, né? Talvez, às vezes é necessário esse rompimento para que você continue a fluir, continue o crescimento, porque às vezes as raízes estão lá, mas elas não precisam te aprisionar, porque as raízes precisam ser livres para crescerem, né? Para irem na direção que precisam ir, para buscar mais nutrientes. Se você, às vezes, assim, tem aquele livro, né? A Vida Secreta das Árvores, você vai perceber, às vezes uma raiz ela percorre tantos quilômetros, né? Para achar a nutrição do que ela precisa das árvores, e assim somos nós, né? Então é Sim, muito interessante quando a gente faz realmente essa, vamos dizer assim, essa metáfora com as raízes das árvores, com as nossas raízes familiares, e nós entendemos que nós somos seres individuais, que apesar de estarmos em um planeta, né, com os nossos familiares, com nossos irmãos, primos, nem sempre você, porque a pessoa fica, aí volta aquele princípio que eu falei do karma, a pessoa, não, mas eu nasci aqui é porque eu preciso pagar alguma coisa, eu vou ficar aqui. Eu realmente não acredito que seja dessa forma. Você nasceu ali porque você escolheu ser formado a partir daquele clã, vamos dizer assim, daquela egrégora familiar, mas você pode sim, se não ressoar mais com a vida que você quer viver, cortar essas raízes, vamos dizer assim, é, no físico, mas energeticamente, claro, vocês vão estar ligados, porque você tem que ser sempre grato à sua ancestralidade, porque é ela que te abriu, vamos dizer, esse portal, né, para que você aqui vivesse. E aí, quando você estava falando também, eu estava me lembrando, assim, de uma coisa interessante, se você, assim, às vezes você vê filhos e fala assim, tem muito a se dizer, né, olhe para, você quer saber como vai ser a sua mulher no futuro, olhe para a sogra, né, tem algumas coisas assim. E se você vê assim, talvez se a mãe teve um filho muito jovem, aí você vê assim,
porque elas são muito parecidas, né? Aí você começa a olhar assim, ah, a cara da mãe, a cara do pai. Aí você começa a perceber, quando você tem essa visão de expansão da consciência, a visão mais aberta, que assim, por que que o corpo da filha é parecido com o da mãe? Porque elas têm os mesmos costumes, comem as mesmas comidas, Hum, né? É, têm as mesmas crenças, e por isso que elas são parecidas, não é apenas um fator genético, é dessa energia que a gente está falando, né? claro. Então, às vezes você fala assim, ah, mas eu tô fadada a ser como a minha mãe é, amargurada, não sei o quê, né? Já vi gente falando isso. Você não está fadada a nada. Claro. Corte esse laço energético, muda as suas crenças, muda as suas escolhas, mude os seus pensamentos e principalmente as suas emoções, que é o que cria, né? E aí você vai ser diferente da sua mãe, se assim você quiser, das suas irmãs, seja lá de quem for. Sim, sabes que nesta questão das nossas raízes e da ancestralidade, há duas temáticas que para mim são realmente fundamentais e acredito que isso esteja a acontecer muito, se calhar de um modo um pouco caótico, pelo menos aparentemente, não é? Daquilo que nós, se calhar, acharíamos perfeito de se transformar ou de acontecer de determinado modo, se calhar não está a acontecer assim e para nós é um pouco caótico, como observadores. Mas as temáticas que me parecem bastante importantes nestas questões familiares e das raízes e tudo mais são o desapego e a autonomia. O desapego, porque acho que ainda existe muito esta concepção de que, lá está, por crenças religiosas e tudo mais, de que a família é o mais importante e que tem que ser honrada e tem que estar ali, tipo, as pessoas têm que estar amarradas umas às outras, independentemente das relações que têm, só porque são de família. E são crenças religiosas. Como nós acreditamos que a família onde eu estou foi aquela que eu escolhi antes de nascer, na perspectiva de evolução, com a consciência que eu tinha, porque quando eu encarnei eu tinha uma consciência, essa consciência se naturalmente evolui, se transforma, eu não tenho que continuar a fazer as mesmas escolhas e a ter as mesmas interações se eu evoluir na minha consciência. É por isso que é muito importante o desapego, porque senão, se nós só nos damos com a nossa família e com as nossas raízes com apego, isso naturalmente tira-nos da frequência do amor. Porquê? Porque começam a haver dependências emocionais e atritos, porque as pessoas não estão a fazer aquilo por obrigação e não porque realmente sentem que o querem fazer. E deixar Exatamente. esse. É no caso aqui, Vê, desculpa, eu tenho que te interromper, você continua. Assim, a gente não está dizendo para você romper totalmente sua família, se isso te traz algum tipo de constrangimento. Se você é feliz dentro da sua família, tá ótimo, Claro, continue, né, Vê? sim. Não, mas é isso mesmo, isto não é no sentido de fazer num movimento forçado, mas simplesmente de perceber que a família, e se calhar isto que eu vou dizer é um pouco chocante, mas é a minha percepção, a família é tão importante como todos os outros seres, porque nós, enquanto seres, enquanto energia, somos todos um. As ligações que nós fazemos enquanto encarnamos, eu se calhar, os meus pais já foram meus tios, o vizinho já foi meu pai, o outro senhor que eu nunca mais vi já foi meu avô, já foi, enfim, porque nós quando encarnamos representamos vários papéis que escolhemos para fazer a nossa aprendizagem e a nossa evolução. Então, nessa perspectiva, nós já fomos famílias uns dos outros, um, Tantas do outro lado vezes. do mundo, porque já tivemos muitas vidas e muitas experiências, e nessa perspectiva todos são importantes. Então, quando nós temos estas sensações de apego à família, isto não passa de apego, porque aquilo que é amor, o amor é livre, permite que as pessoas sigam o caminho mais longe ou mais perto, mais ligadas ou menos, está tudo certo. Não façamos julgamentos, porque as pessoas têm o direito de se sentir da maneira que se sentem ou de fazerem determinadas escolhas, se esse for o sentir delas, não é? Quem é que eu sou de fora para estar a dizer que aquela pessoa devia escolher mais à direita ou mais à esquerda? Eu não estou na vivência dela, estou na minha. Então, o desapego de que eu falo é nesse sentido, de fazermos escolhas livres, conectadas com o amor, e não com crenças de que tem que ser assim, e tem que seguir assado, e tem que fazer. Isso não é amor, isso não é liberdade. Isso naturalmente vai trazer conflitos entre as pessoas, exatamente porque a frequência de obrigação não é uma frequência amorosa. Porque há uma imposição para fazer
determinada, para ir e para fazer determinada ação. A outra temática que realmente também me parece bastante relevante que eu estava a falar é a autonomia. É nós começarmos a educar os nossos filhos com autonomia e não com dependência, porque como a Mábia estava a dizer, é natural que quando somos pais haja uma sensação, há um reviver de emoções e de situações. E também há um sentir, uma responsabilidade por um ser, mas que isso nos ajude a crescer e não a colocar limitações e as nossas frustrações aos nossos sonhos naquele ser. Que o ser, que os pais que nós somos sejam a melhor contribuição para o caminho dos nossos filhos e não que sejam, ou seja, que eu quero impor aquilo que eu sou ou aquilo que eu vejo no meu filho, que eu lhe quero impor essa realidade. Porque o meu filho nunca vai ser um prolongamento daquilo que eu sou. O meu filho é um ser independente, autónomo, que vai fazer o seu caminho e as suas escolhas. Então, que nós consigamos fazer este movimento com os nossos filhos, que é ajudá-los a ser o melhor daquilo que eles são e não daquilo que eu sou. Este movimento nas raízes é interessante e importante porquê? Porque nos ajuda a desconstruir uma data de crenças de que nós temos que ser iguais uns aos outros e fazer aquilo, inclusive quando nós repetimos nomes de famílias, as pessoas não acho que tenham muito esta consciência, Mabi, mas quando nós estamos a colocar nomes de outras pessoas, avós, estamos a colocar-lhes uma carga energética, mesmo que isso não seja feito com essa intenção. Porquê? Porque há uma necessidade de transferir aquela pessoa que já existiu para uma outra que está a nascer. Mesmo que isso tenha questões aqui energéticas e espirituais de escolhas, e eu não estou a dizer isto no sentido de fazer nenhum julgamento, mas de trazer uma maior consciência de que, se calhar, à medida que nós evoluímos, devemos perceber que devemos ser a melhor contribuição uns para os outros, que os nossos pesos, as nossas responsabilidades ou o nosso sentir não tem que ser transferido para ninguém, é nosso, não tem que ser o outro ser, mesmo que nasça de mim, tem a sua própria percepção da realidade, tem as suas escolhas e o seu caminho. Então, por isso é que eu falo tão, por isso é que para mim é tão importante falar desta temática do desapego e da autonomia, para que as pessoas cresçam cada vez mais em consciência daquilo que escolhem ser, porque lá está o exercício que tu estavas a dar exemplo, não é? De retirar o peso das costas que foi colocado na outra pessoa. Porquê é que existem estes pesos? Exatamente porque eu estou a transferir aquilo que é meu para o outro. E isso, provoca um desequilíbrio na estrutura familiar e como nós estamos todos ligados, de alguma maneira nos desequilibrou todo, digamos assim. Porquê? Porque nós passamos de gerações em gerações e continuamos a transferir os mesmos valores e as mesmas crenças e o mesmo modo de mesmo agir. religião. Sim, em vez disso ser transmutado. É importante que nós percebamos que a mesma metodologia que era utilizada na Idade Média, se calhar não faz muito sentido agora. Nós evoluímos, somos outras pessoas, temos outra consciência, estamos a viver numa outra época, então não faz sentido. Estamos a transferir a mesma informação, o mesmo modo de agir, mas isto é preciso que seja desconstruído em cada pessoa, para que as gerações que venham possam conseguir ter outra abordagem, sentir de outra maneira e querer fazer diferente. Porque se a transferência for igual e as crenças e tudo for igual, como é que o ser, a pessoa pode fazer isto por ela, claro que sim, mas com certeza que vai ser muito mais desafiante se tiver todas estas cargas, não é? Se as situações não forem vividas com leveza e com amor dentro da aprendizagem que cada pessoa escolhe ter quando vem a este planeta. É interessante, sim, você falar isso assim, porque, vamos lá, alguns filhos são considerados, assim, muito revoltados por estarem longe da família, né? E eles mesmos, de alguma forma, se sentem o tempo todo, por que que eu fiz isso com minha mãe, né? Por mais que eles queiram sair desse plasma, tem uma raizinha ali que precisa ser transmutada, né? Porque tem toda essa crença, tem todo esse peso. Mas, assim, quando nós falamos assim, eu sempre falo que eu acho que eu sou meio desapegada, assim, porque eu não conheço minha mãe, né? Então, possivelmente por isso que geralmente é a mãe, né? Que traz essa carga de que
os filhos têm que ir no Natal, né? Algumas datas comemorativas, e ali alguns irmãos nem se dão tão bem, né? Tem irmãos que chegam a não se falar, né? Muitas coisas assim bem normais, que deveriam ser vistas como normais, mas que como são dentro da família, tem aquele peso, né? Então, assim, antigamente as famílias eram bem maiores, né? Então tinha um peso, vamos dizer assim, maior, porque você tinha mais irmãos, então você tinha que suportar mais gente, vamos dizer assim, Pois, né? E sim. hoje as famílias são bem menores, então já tem essa leveza na constituição familiar de hoje. Porque as famílias hoje também não são tão, vamos dizer, tradicionais, hoje é aberto para outros tipos de família, né? Há famílias de variações sexuais, né? A família assim, de variações religiosas. Então, acho que tem um pouco, já tem mudado ao longo do tempo, mas sempre há esse plasma da religião que sempre, né, aprisiona mais as pessoas naqueles pontos frequenciais que param a evolução, vamos assim por dizer, né? Então, quando você fala assim, tem conhecimentos que falam que tem que passar de pai para filha, né? Aí tem aquele peso também ainda. Mas assim, hoje em dia, eu acredito que está tudo mais pronto para ser modificado, né? Hoje você tem informações de vários lugares, de vários tipos de conhecimento. Hoje você tem livros na internet gratuitos. Então, assim, é muito mais fácil de você ter um fim, porque assim, como eu estava falando lá dos adolescentes, o que é que ocorre, né? Que ele fica rebelde sem causa, porque ele não sabe para onde ir. Ele não sabe como mudar as crenças que ele está vendo, que não é de verdade. Ele começa a se revoltar, não, mas a vida não é assim, mas eu vejo outras possibilidades ali. Por que que minha mãe e meu pai têm a mente fechada, né? Você vê muito isso, né? Pois, Então, assim, acho que hoje não precisa ir para esse lado, assim. Mas é porque ainda há imaturidade, né? Porque a maturidade só vem realmente com o tempo, né? Porque assim, a gente não precisa mudar as pessoas ao nosso redor, a gente só precisa mudar nós mesmos, porque a nossa responsabilidade somos com nós, conosco mesmo, né? Não existe você querer mudar o outro, querer mudar a crença do outro, querer mudar como o outro pensa. E aí cai nisso, porque assim, os adolescentes querem que os pais pensem como eles, mas cada geração, e como a gente já falou outras vezes aqui, as gerações estão mudando cada vez mais rápido. As gerações estão mudando a cada 4 anos agora. Então, assim, se você não estiver realmente antenado, você não consegue acompanhar o seu filho e vai chegar a época mais cedo do que você imagina, que o seu filho vai dizer que você não entende nada do que ele está falando, que você não entende nada do que como ele pensa, né? Então, assim, as mudanças estão muito mais rápidas, assim, mas eu acredito que os pais também estão mais rápidos, eu acredito. Mas essas relações sempre foram conflituosas desde o início dos tempos, e a religião sempre utilizou isso para prender mais as pessoas. Porque imagine, se você não gosta de alguém, não dá certo com a personalidade de alguém, mas esse alguém é sua irmã entre 10, 15 irmãos, né? E você tem que conviver com aquela pessoa. Aí seu pai percebe que então você tem que conviver mais com aquela irmã, porque você tem que aceitar a sua irmã, você tem que amar a sua irmã, né? Então seu pai bota você mais, seus pais colocam mais perto daquela irmã. Então você começa a sentir-se aprisionado, né? E você, enquanto seus pais estão vivos, você continua aprisionado. Por isso que muitas famílias, assim, vamos dizer assim, se soltam, se desfazem quando os pais morrem, né? Porque não existe mais aquela pressão, né, dos pais, porque muitas vezes você não quer fazer algo para não deixar seus pais tristes, não fazer seus pais sofrerem, porque eu já sei que eu dei muito desgosto para os meus pais, eu sou muito isso, né? Mas assim, o que é o gosto dos seus pais? É que você vive a vida deles nem assim, porque os pais, tem uns pais assim que são bem mais velhos, né? Que ainda estão naquele ritmo, naquela crença antiga de que eu tenho que fazer como meu pai fazia. Eu tenho uma história muito engraçada que passava uma receita de pai para filha, né? E aí pegavam um lombo grande e cortavam no meio para cozinhar, porque a panela era pequena. E aí foi passando essa receita para outra, até que a neta chegou assim: Mas mãe,
por que que você faz essa? Ah, não, é porque a minha mãe passou assim, aprendeu com a mãe dela. Aí depois foram todo mundo perguntar para a avó, né? Ela foi perguntar para a avó por que que era assim. A avó, não, é porque era quando ela era pequena e a gente cortava. E ela achava que então foi passado como se fosse uma parte importante da receita, né? Então, às vezes é assim, a gente vai passando tradições de um para o outro, né? A gente vê que tem segredos aí nas indústrias de um para o outro, né? Não pode mudar, não pode mexer, senão vai perder tudo, mas às vezes é uma coisa que é só um costume. Então, assim são os nossos pensamentos, assim é a nossa cultura familiar. Às vezes tem algo que é só costume, que você. Então, por isso que a gente fala aqui tanto de você ter o seu próprio pensamento, de você ter a sua própria percepção das coisas, de você experienciar, de você ter a vida como um laboratório, né? Você lê um livro, testa aquilo que está no livro, né? Se você não pode testar, vamos dizer, fisicamente, testa energeticamente, né, o que está naquele livro. Faz a sua própria escolha, cria a sua própria terapia, né? A gente está falando de terapia aqui porque nós somos terapeutas, nós trabalhamos assim com o consciente humano, com o consciente. A gente sempre incentiva as pessoas a fazerem coisas novas, porque o tempo é de mudança, porque os plasmas antigos estão se desfazendo assim absurdamente diante de nós, esses anos aí que Felizmente. não é que nós ficamos aqui confinados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, tudo tem um tempo para iniciar e tem um tempo para terminar, né? Existem os ciclos da vida, os ciclos naturais da vida. Existem também os ciclos de conhecimento, porque assim, o conhecimento que foi passado naquela época, mas eu estou saindo da família, mas também tem tudo a ver, Claro. serviu para a consciência que tinha naquela época. E a gente traz para. Porque quando nós somos uma grande família de irmãos, somos um, né? Então, às vezes, o conhecimento que tinha foi o que foi possível passar com a consciência das pessoas naquele momento, né? Eu estava assistindo o programa esse final de semana e falei assim: ah, Jesus não morreu na cruz, o povo, ah? Então, tem gente que ainda acredita, ainda está nesse plasma. Então, assim, vamos desconstruir isso, vamos pensar como nós mesmos, né? Vamos construir novas escolhas, novas percepções e novos conceitos a partir da nossa lógica, não da lógica do outro. Sim. Então, já estamos a chegar ao fim do programa. Mábia, você gostaria de deixar alguma última mensagem para. Eu acho que essa já foi uma última mensagem, né? Pense por si mesmo, né? Expanda sua consciência, busque seus próprios conceitos. E quem sabe você não cria aí uma nova verdade, um novo conceito para o mundo que o mundo está precisando de novas percepções. Gratidão, Mábia. Eu gostaria de deixar então este exercício maravilhoso, assim, de coração, que consigamos agradecer por todos os momentos, todas as situações, todas as pessoas, porque realmente era a consciência que nós tínhamos, e que honremos e amemos as nossas raízes e as tratemos com muita nutrição amorosa. E também queria deixar uma mensagem assim: eu honro-me, honro você, honro todos nós. Fiquem na luz, no amor e na paz. E até para a semana. Gratidão. Beijo no coração. Até a próxima, gente.